Lucas capítulo 22, do 28 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E disse: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Pelo que ao ouvir isso, respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e até a morte. E tornou Jesus a dizer: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tu negues que me conhece. Somente até aqui, fazendo uso da expressão que Jesus usou, quando disse que intercedeu por Pedro, disse que Satanás lhe pediu para peneirar, para cirandar como trigo. Debaixo dessa ordem, dessa palavra-chave nessa noite, eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai liberar uma palavra afirmativa. E você vai dizer assim: é trigo. Entendeu? Quando eu disser 3, você vai virar para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer: é trigo. Sabe quando você está ralhando com alguém? Que alguém está dizendo: não é possível, isso deve ser joio. E aí você vai dizer: é trigo. Mas eu conheço ele, é um vacilão. Trigo. Entendeu? No 3 você vai virar e antes de assentar vai dizer: é trigo. Quem entendeu, diga amém. Amém. É 1, é 2, é 3, libera a palavra. Vira para o outro vizinho, diga: senta dando glória a Deus. É trigo. Oh, é trigo. É trigo. É trigo. Aleluia. A narrativa contextual de Lucas 22 vai trazer um episódio muito marcante no ministério de Jesus. É o momento em que ele vai celebrar com seus discípulos a última Páscoa e, consequentemente ou concomitantemente, no mesmo momento, também vai realizar a celebração daquilo que seria a sua última ceia. Jesus sabe que é a última ceia dele, em comunhão ao redor da mesa com seus discípulos, e ele sabe também que está a pouquíssimas horas de viver o maior momento de dor, angústia e agonia da sua vida, o momento do Calvário, o momento em que ele será traído, o momento em que ele será entregue, o momento em que ele será golpeado, enfim, todo o momento da via dolorosa, o momento em que vai se cumprir tudo aquilo que o profeta Isaías havia dito acerca do Filho de Deus: moído, castigado pelas nossas transgressões. Jesus está a não mais do que 4, estourando 5 horas desse episódio que vai ocorrer no mesmo capítulo, dentro do mesmo contexto. A história narra isso de maneira simultânea, porque cronologicamente Lucas 22 está acontecendo exatamente como está sendo narrado. Agora veja, mesmo consciente de que Jesus vai viver, de que Jesus está à véspera, a minutos, do maior momento de dor e agonia da sua vida, o texto diz que ele celebra. Gente, e quem é aqui que conseguiria, sabendo que está a poucas horas de ser chicoteado, de ser cuspido, de ser envergonhado, de ser traído, consegue reunir-se para celebrar? É por isso que ele tem toda a autoridade quando ele diz: não cuideis ansiosos, de andar ansiosos por coisa alguma. Jesus pode falar isso. Pode. Porque ele sabe o que vai lhe acontecer daqui a pouco, mas isso não rouba-lhe a capacidade de celebrar a comunhão com os seus agora. Há uma reunião, estão todos ao redor da mesa. Judas também até esse momento senta-se ao redor da mesa. E ele vai dar oportunidade para o arrependimento. Aquele que está à mesa comigo e que mete a mão no meu prato há de me trair, ou é o traidor. É a oportunidade que ele tinha de se arrepender, de confessar, porque aquele que confessa alcança misericórdia. Aquilo vai gerar uma conversa entre eles. Jesus vai trazer uma segunda oportunidade para que Judas
viesse trazer a confissão do que ele estava prestes a realizar, mas ele não faz. Então, naquele momento da Páscoa, porque este momento é o pascual, e aí ele diz: o que tu tendes a fazer, tende-o depressa, faze-o depressa. E aí ele se levanta da mesa e sai. Nesse episódio fica claro que Judas pascuou, mas não ceou. Levanta-se e vai embora. E então Jesus pega o pão e parte. E ele diz: este é o meu corpo que é entregue, que é partido por vós. Fazer isto todas as vezes que fizerdes em memória de mim. Pegou também o suco da vide, ou o vinho, o cálice, ergueu e ele disse: este vinho agora é a prova da minha aliança com vocês no meu sangue. Este é o meu sangue que será derramado por amor de vós. Ceiou com eles. Até hoje a ceia é o ato mais solene da igreja. Quem aqui tem uma roupa diferente quando é dia de ceia? Aquele dia que alguém que já está acostumado a ver você sair de casa para ir à igreja, mas nesse dia você está tão arrumado que quando a pessoa te vê saindo, ela diz: vai para onde? E você diz: ué, para a igreja. Ué, mas por que está arrumada desse jeito? E a gente responde: hoje é ceia. O ato mais solene, mais memorável, a maior simbologia, o ritual mais sagrado da igreja, a ceia. Agora você vê, rapaz, se a ceia é boa até os dias de hoje, se a ceia é o que é, porque compreendemos o tamanho da solenidade de tudo aquilo que ela representa. Imagine uma ceia onde o homenageado é Jesus. Imagine uma ceia onde o dirigente da ceia é Jesus, o pregador do culto é Jesus e o ministro de adoração é Jesus. Eita, que ceia é essa? A gente ainda vai cear assim. A gente ainda vai cear assim. Ele disse: eu não tomarei mais do suco dessa vide até que naquele dia vocês possam beber comigo no meu reino. Jesus está dizendo: vocês ainda vão cear comigo assim. Oh, aleluia. Agora você vê, se é tudo isso que é e que a gente sabe que representa para nós, imagina essa realidade naquele momento. O próprio Cristo celebrando o ato, o próprio Cristo, a carne manifestando a carne, o sangue manifestando o sangue, a vida manifestando vida. Foi extraordinária. Agora, uma outra coisa que me assombra é Jesus saber que vai ser crucificado, que está a horas de viver esse momento de via dolorosa, e o texto diz que ao terminar a ceia ele não pede oração não. O texto diz: e ao terminar a ceia ele canta um hino. Como é que alguém consegue cantar sabendo que está prestes a viver? Eu acho isso maravilhoso. Isso é uma taca, como diria o maranhense, em cima da ansiedade. É Jesus deixando claro que o que ele vive agora não vai mudar o que ele está para viver depois. Orando ou não, triste ou não, a crucificação vem. E ele viveu e nasceu e se manifestou para viver esse dia. Então isso não será anulado do seu calendário ministerial. Agora, se ele se preocupa com o que vai acontecer daqui a pouco, ele deixa de viver a oportunidade de despedir-se agora, de se alegrar agora. Deus trouxe alguém aqui nessa noite e está dizendo: não cocheie o seu pensamento, não ande em dois pensamentos, celebrando a Deus nesse culto e pensando nas coisas que você tem que resolver na segunda-feira. Sabe por quê? Porque a sua segunda-feira não se transporta para o seu domingo, mas dependendo de como você reage no seu domingo, sua segunda-feira pode ser diferente. Aquilo que Jesus vai viver, mas também não tem o poder de mudar o que ele está vivendo agora. E aquilo que ele está vivendo agora tem o poder de lhe dar graça, força e motivação para aquilo que ele vai enfrentar daqui a pouco. Olhe para alguém aí e diga para essa pessoa: cante. Cante. Celebre nesse culto. Eu não sei se amanhã você vai ter que estar no juizado de causas pequenas. Eu não sei se amanhã você vai ter contas a pagar. Eu não sei se amanhã você tem coisas a fazer. Mas preocupar-se com isso amanhã não muda nada. Mas dedicar-se a este culto pode te deixar preparado para tudo que está para acontecer amanhã. Cante, celebre, adore. E é isso que Jesus vai fazer. Celebra com eles, adora com eles. Agora vai acontecer uma coisa muito louca.
O texto diz que depois desse momento tão solene, tão festivo, de tanta comunhão, uma discussão forte se levanta entre eles. E eles começam a discutir mesmo. A veia do pescoço de alguém vai levantar. Alguém está ficando vermelho. O texto diz, e forte discussão se levantou entre eles. E eu me pergunto, como é que alguém termina uma ceia discutindo? Como é que alguém está diante da presença de Jesus, depois do ato mais solene de seu ministério, e quebra o pau? Do mesmo jeito que quando o culto de domingo acaba, você já chega em casa reclamando. Eles começaram a discutir. Sabe por que eles discutiram? Porque Jesus acabou de dizer que vai ser entregue. Jesus está dizendo que vai se retirar. Jesus está falando sobre o seu momento de dor e de calvário. E quando eles ouvem isso, eles sabem, o líder vai se ausentar. E qual é o motivo da discussão? Quem liderará em seu lugar? Porque a discussão é, dentre eles, qual é o maior? Quando uma cadeira fica vaga, quando um líder se ausenta, antes de saber quem vai se assentar, antes de saber quem será o encarregado, primeiro você deve, por uma obrigatoriedade moral, chorar a ausência da cadeira vazia, antes de saber quem vai ocupar. Tenha respeito! Se um chefe que foi o seu patrão por anos vai ser trocado do cargo dele, antes de saber quem vai ocupar, primeiro lamente a ausência dele. Não importa quem seja. Não importa quem seja. Se um cargo ministerial de alguém será vago, não importa por qual situação, antes de bater palma ou de se entristecer por quem vai chegar, lamente a ausência de quem precisou partir. E eles, de vez lamentarem a dor do Cristo que está para ser crucificado, começam a discutir entre eles quem é maior. Por quê? Porque a perspectiva é, se o líder vai embora, quem é que vai liderar no seu lugar? Jesus vem e acaba com a discussão naquela hora. E ele diz, estando entre vós, quem era a maior autoridade? Não era eu? E todos disseram, claro, o Senhor é a maior autoridade. Pois é, sendo a maior autoridade, como é que funciona? As maiores autoridades aqui na terra servem ou são servidas? Ora, as autoridades são servidas. Aí ele diz, pois é, no meu reino não é assim. Estando entre vós e sendo maior autoridade, eu vos servi. Vocês sentaram à mesa e quem limpou o pé de vocês fui eu. Quem partiu o pão fui eu. Quem entregou ceia para vocês fui eu. O que ele está dizendo? Sendo maior entre vós, quem vos serviu fui eu. Agora eu vos digo, no meu reino, quem quiser ser o maior não tem que se preocupar com quem vai sentar aqui, tem que se preocupar quem vai servir. Você não tem que se preocupar em qual cadeira você senta, você tem que se preocupar qual grupo você serve. Aí ele diz, se vocês quiserem saber quem é o maior no meu reino, o maior é aquele que se dispõe a servir o menor. Acabou com a discussão, todo mundo ficou pianinho. Aí isso aqui me maravilha. Jesus chega e diz assim, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tribulações. Augusto Cury diz que João era bipolar. Pedro era sanguíneo. Judas foi um traidor. E os outros ainda estão em fase de crescimento. Mesmo assim, Jesus olha para aquele grupo de gente, carente, imperfeita, e diz, como meu pai me confiou um reino. Se liga, porque Jesus não está falando de uma província, de uma denominação, de uma visão imperial. Jesus está falando de um reino sempre terno, que é acima de tudo e de todos. Como meu pai me confiou um reino. Ele poderia ter escolhido os catedráticos da história, mas não. Trouxe um pescador, o outro cobrador de imposto, o outro irmão do pescador, nem título tem. E ele diz, e como meu pai me confiou um reino, eu estou entregando, eu confio ele a vós. Mas a quem? A nós que acabamos de discutir na ceia? Vocês mesmo. A vocês. Eu confio ele a vocês. Jesus confia a manifestação do seu reino a pessoas imperfeitas. A pessoas com déficit e com deficiências. Porque a manifestação da graça revela isso. Enquanto você diz, eu sou deficiente, a graça se manifesta e diz, para mim, tribulações, tentações. O que Jesus está dizendo rasgado? Vocês são os vacilão, mas são vocês que andam comigo. Ô geração incrédula, até quando me terei convosco? Jesus manifesta momentos de ira diante dos seus discípulos por causa da sua incredulidade, por causa da sua falta de fé, por causa da sua falta de paciência, por causa da sua falta de sabedoria. Mas ele diz, são vocês que sobem o monte comigo. Chegando lá, vocês dormem, mas são vocês que ficam comigo. Se Jesus traz para perto,
Se Jesus confia o que tem de mais precioso a pessoas imperfeitas, por que você está esperando pessoas especiais para viver momentos extraordinários? Ele diz, é para vocês que eu vou dar. Um é sanguíneo, o outro é bipolar. Tem um que é meio egocêntrico. O discípulo a qual Jesus amava. Interessante que isso só aparece no livro que ele mesmo escreve. Mas ele diz, são vocês que estão permanecendo comigo. Aquilo que eles fazem e como eles estão, não muda a imagem que Jesus tem. Porque Jesus sabe o tanto que tem investido na vida deles até aqui. E tudo aquilo que parece sem valor, tudo aquilo que parece sem razão, sem significado, passa a ter valor, ganha a ter razão e ganha significado a partir do momento que Jesus investe. São 3 anos e meio de discipulado. São 3 anos e meio em que Jesus está se entregando para o ensino. Tem dia que Jesus se estressa, tem dia que Jesus se aborrece, porque eles são irritantes na falta do conhecimento e na grandeza da sua incredulidade. Mas Jesus não os deixa, pelo contrário, Jesus pega o que tem de mais precioso e diz, antes de ir, eu confio isso a vocês. Tendo dito isto e acabado com a discussão, a forte discussão que tinha entre eles, ele vira para Pedro, irmãos, e parece que é do nada, mas não é. Porque o texto já emenda direto dizendo, Simão, Simão, eu te pergunto, quem você acha que começou essa forte discussão? Simão, Simão, Satanás vos pediu para cirandar, para peneirar como trigo. Mas eu roguei ao Pai por ti para que não desfaleças a sua fé. Que conversa é essa? Do nada, vira para Pedro e diz, Simão, Simão, 2 verdades. Primeira, foi o próprio Jesus que não queria mais chamar Simão de Simão, só queria que ele fosse chamado de Pedro. E por que agora está chamando ele de Simão, Simão? Porque não está falando com tudo aquilo que ele vai ser, está falando com tudo aquilo que ele já foi e está querendo voltar a ser. Está chamando seu nome de raiz, está chamando seu nome de origem. Simão, Simão, Satanás te pediu para te peneirar, como se fosse o trigo. Por que Jesus assemelha a vida de Pedro ao trigo? Porque, na verdade, toda a alma no campo da agricultura, na visão da cultura judaizante, ela é tida como um campo de trigo. Por pelo menos 4 vezes, Jesus vai comparar a alma, a salvação de um homem, como um campo cuja semente é o trigo. Na própria parábola do semeador, quando Jesus está explicando o plano da salvação, ele vai determinar que todo ser vivente é como uma semente de trigo. Na parábola do semeador, deixa eu ver aqui, Mateus, capítulo de número 13, ele vai contar a seguinte história, para que o povo entendesse, ele diz assim, o Senhor era dono de todo um campo, e deu a semente para que semeasse, e a semente era o trigo, completa para mim, a semente era o... E os servos da seara saíram para semear a semente, e lançaram a semente sobre o campo. Só que vindo à noite, todos eles dormiram, depois de trabalhar um dia inteiro, semeando o trigo naquele lugar. Quando chegou a noite, todos dormiram. Sono fala de impotência. Por mais controle que você tenha de tudo, por melhor que você venha a gerir tudo, ninguém tem o controle de tudo o tempo todo. Uma hora você vai dormir. E este sono fala do quê? Da sua negligência? Não. Fala do seu nível de impotência ante a realidade da vida. Uma hora você vai dormir. Pode ser santo, uma hora você vai dormir. Pode ser crente até o tutano, uma hora você vai dormir. Na mesma parábola ele fala sobre o sono acerca das virgens. Quantas dormiram? Ou quais dormiram? As loucas ou as prudentes? Não, todas. Todas dormiram. Porque o sono fala sobre você não ter o controle de tudo o tempo todo. Você pode ser uma mulher de Deus, você pode ser uma mãe exemplar. Você não tem condições de controlar as escolhas do teu filho o tempo todo. Você pode ser uma esposa extraordinária, mas você não vai monitorar a vida do seu marido o tempo todo. O sono fala sobre a minha impotência, o que eu não posso fazer por mais que eu queira. Os maiores acidentes de trânsito acontecem perto de casa, quando não tem álcool envolvendo o acidentado. Por quê? Porque é chegando perto de casa, dominado pelo sono, que a pessoa diz assim, não, eu estou muito perto, eu vou conseguir. Não, eu já estou muito perto de casa, eu vou conseguir. Só que até a fome você controla. E sabe como é que as mães no sertão controlam a fome do sertão? As crianças dizem, mamãe, eu estou com fome, eu estou com fome. E elas dizem, dorme, que passa. Porque o sono consegue ser maior do que a fome. Agora, quando você está dominada pelo sono, você pode lavar o rosto, você pode tomar café, você pode juntar Red Bull, Coca-Cola e cafeína. Se você estiver dominado pelo sono, meu irmão, você tem que parar e dormir.
E acidentes acontecem assim, porque o sono fala da sua impotência, da sua falta de controle. Você não pode controlar tudo o tempo todo. O que acontece? De acordo com a parábola de Jesus, eles dormem. Eles dormem durante a noite. Aí o texto diz, vindo o inimigo. Quem veio? Vem, gente, quem veio? Vindo o inimigo durante a noite, semeou a outra semente chamada joio. Quando os servos acordam pela manhã e percebem que o joio está crescendo junto com o trigo, vão imediatamente bater na porta da casa do Senhor. Senhor, o que foi que aconteceu? O joio está crescendo junto com o trigo. Tu não nos deste a boa semente? Aí ele diz, sim, eu vos dei a boa semente. Qual é a boa semente? Vem, gente, qual é a boa semente? Trigo é a boa semente. Tu não nos deste somente a boa semente para semear? Sim, o trigo. E como é que agora o joio está crescendo no meio do trigo? Aí ele diz, esta semente quem semeou foi o inimigo. Aí eles dizem, Senhor, tu quer que nós vamos lá agora e arranquemos esse joio? O Senhor diz, não. Gente, qual é a palavra do Senhor? A palavra é? Não. Respeite a palavra do Senhor. Porque ser servo na seara de Deus te dá um nível de autonomia, mas não te dá toda a autonomia. Quando Deus diz não, é não. Na configuração, o Senhor diz não. Senhor, e o que é que nós vamos fazer? Ele diz, deixa crescer. Porque está na hora da gente entender que crescimento do joio não interfere no crescimento do trigo. Tem que parar com essa frescura de achar que o joio tem que ser desmascarado toda hora, que o joio tem que ir para o gabinete toda hora, que tem que preparar dossiê para poder dizer que o joio é joio. Joio nunca atrapalhou o crescimento de trigo. Trigo cresce a despeito do joio. Aí o Senhor diz, não toca no joio. E por que não? Porque há de ser que na tentativa de tirar o joio, vocês podem acabar levando com ele também o trigo. E por que isso vai acontecer? Se o joio é uma coisa e o trigo é outra? Porque na fase de crescimento os dois são exatamente... Não mete, mas Senhor, estou exemplificando. Nós vamos tomar cuidado. Então vamos fazer o seguinte, se no meio desse campo todo de trigo, a gente arrancar o joio todo e no final perder só um fecho de trigo, ou só 10 ramos de trigo, a gente não perdeu quase nada, perdeu. E por que perdeu? Porque 1000 feixes de joio são iguais a nada. Porque o joio não gera semente produtiva. Então 1000 feixes de joio são iguais a nada. 1000 feixes de joio não valem? Agora se liga na semeadura do trigo. Por que o Senhor tem preocupação com o trigo? Porque você semeia uma semente de trigo. Uma semente de trigo. Quem já viu um galinho de trigo? Um galinho de trigo. Nem na ceia, nunca viu um galinho de trigo? O galinho de trigo vai dar uma coisa na fase madura que a gente chama de espiga. Espiga. Essa espiga, ela dá no mínimo 3 carreiras de trigo. Uma espiga dá no mínimo 3 carreiras de trigo. Então vamos lá. Uma espiga dá no mínimo... Cada carreira de trigo tem 10 sementes. Então se uma semente só produzir coisa fraca, ela vai produzir no mínimo 30 sementes de trigo. Por isso ele diz, 1 por 30, 60 e até 100 por 1. Só que é muito raro uma semente de trigo dar só uma espiga. Ela dá no mínimo 3 espigas. No mínimo 3 espigas. Então se liga aqui. Você planta uma semente de trigo. A semente de trigo te devolve 1 espiga, 2 espigas, 3 espigas. Cada espiga tem no mínimo 30 sementes. 30, 60, 70, 80, 90. Tem umas que são mais gordas e podem dar até 4. Tem ramo que pode crescer um em cima do outro. E é aí que ele diz, pode devolver até 100 por 1. Então presta atenção. Se a semente for fraquinha, ela vai te dar pelo menos 30. Agora veja bem. Se eu junto 1000 feixes de joio para arrancar do campo, porque eu não quero que o joio cresça com trigo. 1000 joios não valem? Mas um ramo de trigo vale no mínimo 30. Se no meio de 1000 feixes de joio eu perder um ramo de trigo, eu vou perder 30 sementes por causa de nada. Então quando o Senhor diz não toca no joio, não é porque ele está preocupado com o joio. Não, é porque ele está interessado no trigo. Quando Deus permite você conviver com um tipo de gente que não coaduna com a sua fé,
Não é porque Deus quer provar tal pessoa, não é porque Deus quer te humilhar, é porque Deus sabe da sua capacidade de crescimento, independente da pressão, independente da convivência, independente dos malefícios causados na sociedade. A gente precisa parar com essa mania de querer desmascarar A e B, querer achar que é o último profeta da verdade, que tem que resolver tudo na igreja, que tem que falar toda a verdade. Ah, porque eu vou falar pro fulano já está sabendo. Primeiro que quando uma informação vaza, não é só você que sabe, minha filha. O fato de não falar não significa que o povo não está sabendo. Agora o problema é o seguinte, às vezes para desmascarar um joio, e não me venha usar justificar. A preservação aqui é com o campo, a preservação aqui é com o trigo. Irmão Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que na orientação da parábola, a colocação é simples. O que Jesus está dizendo é, eu não quero vocês preocupados com o joio, eu quero vocês ocupados com o trigo. Ao invés de ficar preocupado com o joio, você precisa ocupar o seu tempo no cuidado com o trigo. Desculpa, mas eu vou falar rasgado, que é para todo mundo entender. O culto acaba, noite de domingo. Primeira coisa que você faz quando acaba, entra na internet. Deixa eu ver por que não veio no culto. Deixa eu ver aonde estava. Com quem estava comendo. Ih, será que essa mulher é dele? E aqui, ó. Só quer cuidar da vida do joio. Aí chama outro. Aqui, vem ver o que o joio está fazendo. Aqui. Aí você gasta todo o tempo que deveria estar investindo no trigo, que é a semente que dá retorno, investindo na vida de quem não vale nada. Desculpa, mas eu vou falar rasgado. Deus não quer. Não quer. Ao invés de ficar preocupado com o trigo, com o joio, se ocupa cuidando da vida do trigo. Vai para os hospitais, vai para o presídio, se envolve na assistência social, vai cuidar do departamento que produz, vai fazer aquilo que você precisa fazer para que o reino de Deus tenha resultado. E outra, que fique claro uma coisa aqui para a gente entender. Se eu planto a semente que Deus mandou, e essa semente é o trigo, se a outra semente cresce, e essa é o joio, e o Senhor diz que foi plantada pelo inimigo, desde quando eu sou funcionária de Satanás. Ele me botou no campo para trabalhar para o Senhor. Olha para quem está do teu lado e diz, eu trabalho para o Senhor. Trabalho para o Senhor. Deus me colocou no campo para poder cuidar do trigo, para poder alimentar as almas, para poder cuidar, para conduzir o caminho da salvação. Então quer dizer que o inimigo planta e sou eu que colho? É ele que plantou, ele que cuide da semeadura dele. Eu vou cuidar do trigo. Mãe Camila, o que isso tem a ver com Lucas 22? Tudo a ver. E não fica triste não. Porque tem gente aqui que eu estou pregando e está fazendo a listinha dele de joio. E tem outros aqui que porque estão vendo gente afastada dos caminhos do Senhor, está dizendo assim, ai tadinho do joio, quem vai cuidar do joio? Porque você acaba classificando o joio por rótulos de estereótipo. Vai escutando aí. O que isso aqui tem a ver com Pedro? Tudo a ver. Quando o Senhor vira para ele e diz assim, Simão, Simão, Satanás te pediu para se andar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Se é trigo, o final de todo trigo não é ser peneirado? Por que então que Jesus vem intervir para que Pedro não seja peneirado? Porque Pedro é trigo, mas é trigo novo. Você lembra quando eu disse que o Senhor, na parábola, diz que não pode arrancar o joio e o trigo na fase de crescimento? Você lembra quando eu disse que não pode fazer isso porque na fase de crescimento, aparentemente, eles são? Na fase de crescimento, trigo novo parece joio. Aí você vê Jesus dizendo, eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Por quê? Porque você é trigo. Pedro é trigo, mas é trigo novo. E qual é o problema do trigo novo? O trigo novo, na fase de crescimento, a sua semente fica apegada à casca. Por isso ele não pode ser colhido nem arrancado fora do tempo. Se você pega um trigo novo, ou seja, em fase de crescimento, e joga ele na peneira, a peneira faz o quê? Craquela a casca do trigo. Para quê? Para que ele solte a semente e vá para o celeiro do Senhor. O Senhor não cultiva trigo porque quer casca. O Senhor cultiva trigo porque quer Isso fala da preservação da nossa alma ante a esse corpo. A maturidade espiritual da vida de um crente é quando ele já não depende da terra para ser quem ele é. Aquilo que mora do lado de dentro dele não depende mais daquilo que é construído do lado de fora. Quem já viu trigo maduro sendo colhido por Deus? Gente que o vovô era crente, o papai era pastor, chamou os filhos, abençoou e foi para a glória. É gente que não está realmente mais ligado, já está solto da casca. O nível de maturidade é tão grande que eles dizem assim, chama fulano, aí fulano vem. Aí abençoa fulano, responde pergunta, dá conselho. Aí quando a família diz assim, papai, eu vou orar pelo senhor agora para o senhor curar, ele diz, não vai não, que eu já vi o portão.
Eu já cantei com os anjos. Tem um aqui do meu lado. Eu só quero... Quantas vezes, irmão, já ouvi testemunho e já vi isso. E abençoa todo mundo e vai embora. No final só fica a casca. Mas a semente já foi para o celeiro. E a pessoa faz isso com maior maturidade. Por quê? Porque não depende mais do que tem para ser quem é. Lembra quando Deus permitiu que Satanás provasse a Jó? É porque Satanás pensava que Jó só era o que era por causa do que tinha. Achou que ele era apegado à casca. Só que Jó não estava em fase de crescimento. Jó já era maduro. Então quando a peneira veio, Deus não interviu. Deus disse, pode passar a peneira. Por quê? Que isso aí é cabra madura, eu conheço esse homem. Satanás é como se chegasse para Jó, para Deus, e dissesse assim, ele é quem ele é por causa do que ele tem. Deixa eu provar, e o Senhor vai ver quem ele é. Aí é como se Deus dissesse, vai lá, toca no que ele tem para tu ver quem ele é. Aí ele vai lá e tira tudo o que ele tem, e ele continua sendo quem ele era. Por quê? Trigo maduro é solto da casca. Se tem carro, ele dá aleluia. Se está a pé, ele diz glória a Deus. Se todo mundo fala bem dele, ele se sente amado. Se está todo mundo perseguindo, ele se sente dentro do plano do propósito divino. Trigo novo, se ele é aplaudido, ele diz amém. Se ele é rechaçado, ele diz, Deus tenha misericórdia de mim. O trigo novo não depende de estar pegado à terra. Com esta pessoa, talvez você olhe alguém e diz assim, fulano é tão provado, pode ter certeza, Deus dá mais crédito a ele do que a quem está sendo preservado. Por quê? Porque esse nível de provação, Deus só permite para quem chegou a um nível de maturidade. Que maturidade é essa? A maturidade que não fará eu perder o que o Senhor tem cultivado na minha alma, em razão do que eu tenho perdido lá de fora. Irmã Camila, então se o trigo tem que passar pela paneira, por que Jesus diz que Pedro é trigo, mas intervém a provação, a tentação de Satanás contra a vida dele? Porque ele é trigo, mas é trigo novo. E a semente do trigo novo ainda está apegada a... Se você pega um trigo novo e joga na peneira, quando você sacode a peneira e arrebenta a casca, por causa da semente que ainda está agarrada à casca, quando a peneira rasgar a casca, ela também vai ferir e quem perde é o agricultor. Que semeou a semente, que regou a terra, que preparou o terreno para colher semente. E no final viu o seu trigo e o seu investimento sendo ferido. Aí você entende por que Jesus entra no meio e diz, pai, faz não. Por quê? Porque novo ele me dá trabalho, mas maduro. Maduro, ele vai honrar o investimento. Pai, novo, Satanás procura uma brecha, porque se tem uma coisa que Pedro deixa, é brecha. Mas pai, deixa eu fechar a brecha aqui em nome dele. Me usa aqui para fechar a brecha. Porque ele é novo, pai. E agora é agora que eu quero tranquilizar o coração de gente, que tem gente que está afastado, que está distante, e pensa assim, ô irmã Camila, e o joio? Você tem que parar de confundir e chamar de joio quem Deus ainda vê como trigo. Mas por que você acha que é joio? Ah, porque é joio porque é perturbado. Ah, porque é joio porque é viciado. Ah, porque é joio porque não vem na igreja. Ah, porque é joio porque me perturba. Ah, porque é joio porque me atribula. Se eu te falar para tu pegar a tua listinha enquanto eu pregava aqui agora, e ao invés de dizer essas pessoas que são joio, você começar a arriscar e entender que Deus está dizendo, é trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo. Esse marido é trigo novo, esse filho é trigo novo, essa circunstância que te aflige é trigo novo. Sabe por quê? Porque Deus não está investindo em você para perder sua casa. Deus não está investindo em você para perder sua família. E é por isso que Ele está dizendo hoje, se posicione como um intercessor para intervir contra as ações de Satanás. Você sabe por que Jesus intervém? Porque Ele não vai perder o investimento de 3 anos e meio na vida desse cabra. E você acha que Jesus vai ver você orando pelo seu filho, pela sua família, e vai deixar Satanás atropelar eles igual um rolo compressor? Claro que não. Só que você tem que mudar a mentalidade. Não é joio, porque Deus não coloca você para ter parte com o joio. É trigo novo, e trigo novo dá trabalho. E eu provo. Olha o que o texto diz. Jesus olha para ele. Eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Olha isso aqui, olha isso aqui. Então, quando tu te converteres, acabou de tomar ceia, mas não é convertido, fortalece os teus irmãos. O que é que Jesus está dizendo? Você não está pronto. Você ainda não é maduro, mas é bom. Então eu intervi para proteger o seu futuro, para proteger o meu investimento. Qual era de Pedro ao ouvir isso? Poxa, Senhor, muito obrigada. Então quer dizer que Satanás pediu minha vida? Poxa, Senhor, olha, sem palavras. Não, ele se sente constrangido por ter sido confrontado e diz, Senhor, estou pronto. Você não está entendendo?
O que Jesus acabou de dizer? Pedro, você não está pronto. Como é que você sabe que alguém não está pronto? Quando ele acha que está pronto. Estou pronto para ir contigo até a morte e a prisão. Podia ter ficado sem essa. Aí Jesus diz para ele, Pedro, ainda hoje, antes das 6. Tem gente que acha que é o galo que canta 3 vezes. O galo é mais obediente que Pedro. O galo canta uma, é Pedro que nega 3 vezes. Ainda hoje, antes das 6. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Você está dizendo que vai comigo até a morte e a prisão. E tu não aguenta nem o calor da fogueira. Por quê? Porque é trigo novo. Completa para mim. Porque é trigo? Novo. Porque é trigo? Novo. É trigo? Novo. E quando a gente é trigo novo, a gente fica preocupado. Porque a gente vê o trigo na estatura do joio e acha que é tudo a mesma coisa, mas não é. Já parou para pensar que na parábola o trigo é plantado primeiro, o joio é plantado depois, mas o texto diz que ambos crescem? Como é que quem foi plantado depois alcança a estatura de quem foi plantado primeiro? Porque quem cresce vazio cresce muito mais rápido. É por isso que o joio alcança a estatura do trigo, mas Deus sabe quem é trigo. E Ele nos trouxe aqui para dizer, ei, é trigo novo. Novo tem que ser poupado da peneira. Novo precisa de um intercessor. E talvez você entrou hoje aqui cansado de ser o intercessor e de ficar na brecha de quem vive dando mole. Talvez você entrou hoje aqui e disse, Senhor, eu não vou mais clamar por esse homem, não. Eu não vou mais clamar por esse filho, não. E o Senhor está dizendo, clama! Eu não vou mais interceder por esse patrão, não. Eu não vou mais orar por essa pessoa, não. E o Senhor está dizendo, ora! Porque novo dá trabalho, novo vacila, novo tropeça, novo erra, novo xinga. Mas ele não deixa originariamente de ser trigo, por causa de como está agora. Por isso Jesus interveio, manifestou a sua misericórdia na vida de Pedro. E depois que Jesus morre e ressuscita ao 3º dia, visita Pedro de novo. E ele está envergonhado porque o negou. E quando negou, o viu. O olhar dele se encontrou com o olhar de Jesus na última negativa. Jesus vira para ele e diz, Pedro, tu me amas? E ele diz, eu te amo. Pedro, tu me amas? Ele diz, eu te amo. Aí ele vira para os que estavam presentes, principalmente para João, tu me amas mais que estes? Mais que estes que foram comigo até o fim? Tu me amas mais que estes que nunca me negaram? Pedro responde, Senhor, tu sabes. O que esse tu sabes aqui quer dizer? Tu sabes que a despeito do que eu fiz, eu te amo. A gente fica no nosso sistema doutrinário e a gente pensa assim, é agora que Jesus tinha que dar 3 meses de banco para Pedro. É agora que tinha que desligar ele da ceia 3 anos. Como é que nega o Senhor? Aí Jesus, ao invés de discipliná-lo, o promove. E diz, então, apacenta as minhas ovelhas. O reino que confiou a ele no começo é o mesmo que confia a ele a liderança no final. Imperfeito, falho. Pedro é tão vacilão que Jesus acabou de falar para ele, você não está pronto. E quando o povo vem prender Jesus no monte, ele pega a espada e corta a orelha do soldado. Eu faço ideia de Jesus catando a orelha no chão, olhando para ele como que diz, você não é brincadeira não. E botando a orelha de Malco no lugar. Acabei de falar. Gente, Pedro faz quase a gente querer clamar a vocação à palmatória. Falhou tanto, tanto, tanto. Foi o único que chegou a negar. Mas quando Jesus volta, Jesus o promove por causa da intenção do seu coração. Toda área de investimento é obrigada a te dar retorno. Toda área de investimento é obrigada a te dar retorno. Então, se você está investindo alguém para essa pessoa ser trigo, não tem como, a despeito de como ela está, ela se tornar joio. Não pode. Olha para quem está do teu lado e diz, é trigo. Aí você olha para essa pessoa e pensa, mas você não sabe quantas caixas de cerveja ele bebe. Olha para ela e diz, é trigo. Mas você não tem noção, esse garoto, ele só tem nota vermelha. Olha para ele ou para ela e diz, é trigo. Mas você não tem noção da perseguição que eu estou sofrendo lá na igreja. Olha para ele ou para ela e diz, é trigo.
Agora bate no teu peito e diga: eu sou trigo, você é trigo. Deus está separando a gente para poder desapegar desse corpo e preparar nossa vida para encontrar-se com Ele. Mas enquanto isso não acontece, o joio vai tentar te sufocar e outras pessoas rotularão você como joio. Mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: você não está pronto, mas quando ficar, continua investindo, continua acreditando, continua intercedendo. Novo, ele corta a orelha do soldado. Maduro, ele cura os surdos. Novo, ele nega Jesus. Maduro, ele desvira a cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer a mesma morte de meu Senhor. Novo, ele briga depois da ceia. Maduro, ele promove a maior comunhão entre os judeus que Jerusalém já ouviu. Novo, ele não sabe nem falar e o povo diz que ele era analfabeto porque era um simples pescador. Maduro, na primeira mensagem ele ganha 3.000 de uma vez só. Pega na mão de quem está do teu lado. Eu estou sentindo graça de Deus. Ministério de louvor, corre aqui, corre. Pega na mão de quem está do teu lado aí agora. Olhe para ele ou para ela e diga: novo vacila, novo irrita, mas maduro. Olhe para quem está do seu lado e diga: novo dá trabalho para a gente, mas maduro dá trabalho para o inferno. Fica de pé num salto de glória. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: vai amadurecer.